Do meu lado, eu tenho o prazer de receber a doutora Eliana Galvão. Seja bem-vinda, doutora. Roberto, é um enorme prazer estar aqui. É sempre uma honra vir conversar com você, com seus ouvintes, estar aqui no programa Tribuna. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada mesmo. Olha, se você tiver alguma dúvida com relação à justiça, à lei, é só mandar pergunta para nós aqui que a doutora vai acabar nos ajudando. Aliás, a lei é um negócio tanto quanto complexo, né? Quando eu vejo, tem a lei federal, tem a lei estadual e lei municipal. Cada um tem o seu poder, é isso, doutora? É muito engraçado, Roberto, porque a gente sempre fala de direito de família, fala de inventário, fala de alimentos, fala do Código do Consumidor, do direito que faz a proteção dos convênios médicos, mas o leigo, aquela pessoa que não está habituada a lidar com isso, não sabe exatamente o que é lei. Né? O que é o lei? O que é esse instrumento que acaba nivelando e colocando todos nós em pé de igualdade? Então, para que você entenda aquilo que você tem que pedir, aquilo que o Estado ele tem que te dar, aquilo que quando eu falo Estado, o Estado de São Paulo, a União, que a gente fala, o Brasil, o município de Guarulhos, quais são as obrigações do ente municipal, estadual e federal com relação ao contribuinte, com relação ao cidadão. Então você precisa entender o que são esses instrumentos, né? Então a gente fala o que é lei. Até o estudante, quando está começando o curso de Direito, às vezes ele tem uma dificuldade de compreender o que é a lei, o que é esse instrumento que acaba colocando todas as pessoas em igualdade. Né? Então, quando eu estava à frente dos bancos universitários, quando eu era professora, a primeira preocupação que o professorado tem, que o professor tem, é de tentar explicar o que é lei, esse grande instrumento que ele coloca todas as pessoas em nível de igualdade. A gente fala isso em nível de igualdade, mas na doutrina. Né? Aí, como é que se coloca as pessoas em igualdade no dia a dia? Né? Como é que as pessoas são iguais? Né? Como é que o poder público, a justiça, né, o ente privado, como é que ele trata as pessoas? Então tem um instrumento que protege isso, e isso é a lei. Existem vários tipos de lei? Tem. Porque aí você falou assim, tem a lei, tem o Código do Consumidor, tem o Código do Idoso. Então, tem lei e tem outros tipos de determinações, é isso? Sim, aí é como se a gente estivesse conversando uma coisa grande, dentro da sala de aula. Então, veja bem, quando eu falava para os meus alunos, o Brasil, né, então a gente fala, a União, ele tem uma lei maior. Essa lei maior é que protege todos os cidadãos brasileiros, que é a Constituição Federal. O que é a Constituição para quem não compreende? Todo mundo fala muito da Constituição, mas o que é a Constituição? A Constituição, ela dá a base, os princípios gerais do que é o Brasil. Os princípios gerais de proteção para o brasileiro. Então, a gente vê a proteção individual, que a gente fala direitos fundamentais, a gente fala do direito do trabalho, a gente fala da administração pública, a gente fala a função do Supremo Tribunal Federal, do STJ, ou seja, do Judiciário. Ele fala das responsabilidades do que é o Estado, o que é o município. Então, a Constituição Federal, ela é a base, a sustentação de todas as leis do Brasil. Princípios. São os princípios. Aí, para quem não é estudante, para quem não é advogado, para quem não vive esse dia a dia, o que é princípio? É a base. Por exemplo, você na sua casa, você tem lá as suas regras para lidar com a sua família, os seus princípios religiosos, de respeito à mãe, ao pai, aos irmãos, aos filhos, é a base da sua família. A Constituição é justamente isso, é a base. Como é que o comportamento deve se basear dentro do Estado brasileiro? Isso é a Constituição. Então, a Constituição Federal, ela fala desde
o que é o Brasil, né, que é uma república federativa e assim por diante. Ele fala dos princípios básicos de todos são iguais perante a lei, né, e esse todos são iguais perante a lei é muito interessante, que é o seguinte: a lei tem que tratar os iguais de forma igual, rico com rico, e os desiguais de forma desigual. Quem é pobre, ele tem que ter uma proteção maior. Tá? Então, a Constituição, ela determina isso. Então, é a grande base de sustentação de todas as leis brasileiras. Aí nós temos a base, o pico, que é a Constituição. Não vou falar o pico, vamos para que você entenda. A base é a Constituição Federal. Depois nós temos as leis estaduais. Cada estado tem os seus regramentos próprios, naquilo que o estado pode regrar. Por exemplo, tributos estaduais, alguns ordenamentos com relação à saúde que não fira a Constituição Federal, né? Como é que vão funcionar alguns municípios, os municípios. Então, nós temos as leis estaduais. Nós temos, acima ainda das leis municipais, ou das estaduais, nós temos as leis municipais. Cada município vai ter as suas regras. Por exemplo, Guarulhos, nós temos as regras tributárias com relação ao ISS, com relação ao fornecimento de água, com relação às obras públicas, com relação ao trânsito. Então, nós temos as secretarias com relação à educação municipal. Então, quem é que rege, quem é que é o melhor ente para poder compreender e estabelecer as regras, as bases? É o município, tá? Então, e nós temos ainda, eu vou mais adiante, por exemplo, uma autarquia, o INSS, ele tem as portarias, as normativas, mas que não pode nem ferir a lei estadual e nem ferir a Constituição Federal. Então, a gente tem toda uma hierarquia, uma grande pirâmide dessas regras. Aí, qual é o básico? Para que serve essa regra? Para deixar que todos nós sejamos iguais ou que todos nós estejamos protegidos. Por isso que a gente que é cidadão, que não é advogado, a gente que está transitando, nós que somos trabalhadores, a gente precisa, é importantíssimo que a gente saiba como funciona isso, né? Quando eu era professora, aí eu dizia que seria importante que até a criança aprendesse, né, o que é o direito. Porque quando você sabe como funciona esse grande emaranhado, essa grande teia, fica mais fácil de você você saber aquilo que é justo, aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode pedir. Tá? Tanto é que quando eu estava em Santa Catarina, durante um período lá eu exerci o magistério, eu participei de um projeto que era para ensinar direito para as crianças. Então eu começava na pré-escola. E para as minhas crianças, elas aprendem com uma facilidade, elas compreendem e acabam questionando o funcionamento até do sistema. É bem engraçado você pensar, não, a criança ela não vai aprender. Não, ela aprende sim. Né? Você pode falar desde o Código do Consumidor, você pode falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, você pode falar de alimentos, de violência doméstica. O Estatuto não é uma lei. O estatuto, então, excelente a pergunta. Então, veja bem, nós temos um sistema codificado, tá? E nós temos as leis esparsas. Quando a Constituição, ela é a base. A Constituição, ela dá os princípios. Esses princípios, eles vão se transformar em leis próprias. Dependendo da importância dessas leis, desses princípios, ele pode se transformar num código. Por exemplo, o Código do Consumidor, né? Então ele se transformou num código, vários regramentos, vários princípios numa única lei, e é um sistema de código. Por exemplo, o Código Civil, então tem vários princípios da Constituição numa única lei. Tá? Então, fala, mas o que é o Código Civil? No Código Civil, ele vai falar da proteção da família, contratos, propriedade, do inventário, que a gente fala de sucessão, vai falar da cobrança, vai falar de contratos, vai falar de proteção à propriedade. Então,
Tudo que é interessante para o particular vai falar sobre a empresa, né, do direito comercial, que agora está tudo dentro do Código Civil. Então, tudo aquilo que diz respeito ao interesse privado da pessoa, do cidadão, vai ficar numa única lei, que é um sistema codificado. Me dá só um minutinho aqui, eu quero, passa aqui para minha câmera, eu quero só pedir avisar aqui o Arlindo Outers, é isso? Outers. Ele diz o seguinte: pena, doutora, que na prática não funciona assim. Outra questão, na grande maioria a lei não protege a todos. Muitos dão carteiradas em nome do quê, meu amigo? Pera um pouquinho, pulou aqui. Em nome da profissão, dizendo assim: olha, eu sou o doutor, sou filho de fulano ou beltrano. Eu também puxei aqui porque a produção tinha que dar uma ajeitadinha ali. Nem Arlindo, sempre né? funciona do jeito, né, doutora? Não, Arlindo, é muito importante a sua pergunta, porque você está falando enquanto cidadão, tá? Por isso que eu falo que é muito importante que aquele que não abraça a profissão, por exemplo, eu sou advogada, então eu abracei e eu tenho a obrigação de compreender, de estudar, né, de entender e de buscar. Mas aquele cidadão que ele tem uma outra profissão ou ele não teve oportunidade, então ele tem essa impressão. Por isso que nós, cidadãos, a gente precisa compreender, estou me colocando como se eu não fosse advogada, tá? A gente precisa compreender como é que funciona. A partir do momento que você conhece, que você sabe como funciona, que você tem uma noção, é mais fácil de você buscar. Então, ao longo da minha profissão, que são muitos anos, muitas vezes eu já encontrei pessoas muito simples, que não sabia nem por onde começar, tá? Achando que tinha que se conformar, que não tinha solução, que não compreendia, não. E a partir do momento que você explica o sistema, parece que as coisas se abrem. Eu não falo que é cultura formal, de escola, não. Qualquer pessoa pode compreender. As pessoas são tratadas de forma desigual? São. As coisas são iguais na sociedade? Não. Né? Se eu falar ao contrário, eu estou mentindo. Por isso que eu falo que é tão importante o Roberto abrir esse espaço aqui, para que o ouvinte, aquele que não é advogado, né? Aquele que tem uma outra profissão, aquele que não teve oportunidade de estudar, que ele compreenda. Então a gente tem a lei. A função da lei é que todos fossem iguais. Né? A realidade é assim? Nós sabemos que não. Né? Nós sabemos que não. Olha, e é interessante, né? Além da própria lei, tem o seguinte, tem algumas divisões dentro da lei. Tem os artigos, né? Que são a unidade básica de uma lei, né? O miolo. Depois vem o parágrafo, vem o inciso, vem a alínea e o item. Eu não me lembrava que existia o item também, que o item é um desdobramento das alíneas. Quer dizer, um vai desdobrando o anterior. É complicado, hein? Não, mas veja bem, para você que fala, nossa, mas que coisa complicada. Então, nessa época política é muito comum falar, não, um artigo tal, ou você vai ver uma palestra, ou vai ver uma explicação de um projeto de lei, ou você vai ver uma explicação, alguém falando que derrubou uma lei, entrou com uma liminar, não, o artigo tal, fala, mas aí para o leigo eu falo, meu Deus, o que é isso? Né? Então, eu falo o seguinte, nós temos a lei, tá? A lei, ela vai regular, vai explicar como é que é aquele princípio geral, né? Então ela vai explicar, por exemplo, o Estatuto do Idoso, ele explica quais os direitos do idoso. Aí quando ele vai explicar, ele vai separar direito por direito. Isso é o artigo. Né? Então ele vai separar direito por direito. E dentro de cada artigo, ele vai destrinchar essa explicação de cada direito. Por exemplo, tem um artigo lá, não me lembro, acho que é 70 e poucos do Estatuto do Idoso, que fala que aquela pessoa que tira os rendimentos ou explora o cartão de aposentadoria, não destina os benefícios do idoso, se apropria do idoso, ele vai responder um processo criminal. Tá? Então esse é o artigo, ele dá a base. Depois tem os desdobramentos. Mas o que é se apropriar? Se apropriar por força, se apropriar enganando. Então ele vai
ticando, ele vai desmembrando. E cada vez que ele desmembra, por exemplo, eu tenho um artigo que é a base, né? Aí ele fala, olha, mas como é que funciona essa base? Aí cada vez que ele vai explicando, são os parágrafos. E para explicar mais cada parágrafo, ele cria as alíneas. E para explicar mais as alíneas, ele pode, dependendo da lei, ele vai colocar os itens. Então, a lei, ela vai explicando, ela tem que destrinchar, ela tem que deixar muito claro aquele direito. Então, no Brasil, para quem está nos ouvindo, o Brasil ele é reconhecido internacionalmente pelo primor e pela capacidade dos juristas. Você vai falar, nossa, mas isso é verdade, Eliana? Sim. Tanto é que o Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil, quando se fala do Código de Processo Civil, o Código Penal e as leis penais, elas servem como base para as leis dos países da América Latina e da grande maioria dos países de língua latina, inclusive europeia. Né? Nós temos juristas de grandeza espetacular. Então, eles sabem destrinchar o direito. O nosso problema é aplicar a lei, fazer cumprir a lei. Agora, elaborar a lei, as nossas leis são... Eu sou bem nacionalista, eu falo que são as melhores do mundo. Minha amiga Luciene Lima. Opa! Boa noite, Roberto e doutora Galvão. Pena que o direito esteja cada vez mais desrespeitado por várias instâncias, principalmente as instâncias superiores, e o silêncio geral, incluindo a OAB. É constrangedor. Ela que é minha amiga Luciene Lima. Luciane, é muito chato quando a gente percebe que o cidadão tem essa impressão, né? Que o direito, o que é? Uma coisa é o direito, outra coisa é a interpretação e a justiça. Eu falo que o direito, ele é prático, ele está lá, tá? Através da lei, tem a previsão. A interpretação e a aplicação da justiça é isso que nos deixa muito perdido e nos deixa aquém, tá? Então, o direito, o Código Civil, tá lá, a lei tá lá, o Estatuto do Idoso tá lá. Mas e a aplicação, a interpretação? Para quem não é direito, o que é interpretação? Por exemplo, eu leio aquele artigo de lei e eu vou aplicar de acordo com os meus interesses. Isso não pode acontecer. Num país sério, o legislador ou o aplicador do direito, o poder judiciário, ele tem que aplicar aquilo que está escrito. E ele tem que aplicar aquilo que está escrito para o rico e para o pobre. A interpretação, a aplicação é uma só, ela tem que tratar as pessoas de forma igual. Então, Luciene, até bom que se você puder responder, o que eu digo, não é o direito que está ferido, é a aplicação, a justiça. A justiça é que ela não está sendo atingida, né? Nem tudo que é justo é moral, mas tudo que é moral, ele tem que ser justo, né? Então, eu falo que nós temos hoje um problema gravíssimo com a distribuição da justiça. É a minha visão pessoal. Muito bacana. Olha quem está nos acompanhando, um tal de Marcelo. Ele está dizendo o seguinte, sabe tudo do assunto, a doutora Eliana. Amigo é fogo, né? É mais do que um amigo, esse aqui. É o doutor Marcelo Domênico. E olha o seguinte, estou mandando para nós um voucher de R$50 aqui. Vamos sortear esse voucher aqui, pessoal? Do dia 5 ao dia 7. É o Festival Nordestino que acontece ali na Vila Galvão. O pessoal lá da organização está nos mandando aqui. Já acabou nosso tempo? Acabou nosso tempo, hein, doutora? Nossa, que pena. Mas pena, foi né? ótimo estar aqui conversando com você. Olha, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a doutora, manda aí no próximo programa que eu trouxer ela aqui, ela responde. Eu vou fazer até um programinha aqui, viu, Marcelo? Doutora Eliana responde, né? Ou pergunte para a doutora Eliana. Aí ela responde. Faz suas perguntas e ela responde aqui. Que tal? Bom, né? Quem quiser falar com a doutora Eliana, como é que faz? Pode ser nas redes sociais, pelo Facebook,
né, um Instagram, que é Eliana Galvão Dias, né, como é? Hashtag, sei lá, não sei falar isso aí. É Eliana Galvão Dias, né? Hashtag? Hashtag. Hashtag. E pode falar aqui mandando um recado para o Roberto, a gente vai ter o maior prazer de responder, porque eu falo que se nós tivermos consciência daquilo que nós temos direito, daquilo que é o direito, daquilo que é a lei, daquilo que a gente possa pedir, nós vamos ser uma sociedade mais feliz, né? E os advogados vão ficar muito mais felizes também.